boa noite, sejam bem-vindos ao podcast Café com Psicofarmacologia. Meu nome é Carolina Ribeiro. O meu é Bruno Halpe. O meu é Guilherme dos Santos. E o meu é Heloína Ilande. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a importância do psiquiatra no tratamento com medicamentos, sobre a alternativa de tratamento com a medicalização da vida, entre outras coisas. Então, para a gente iniciar o nosso podcast, a gente tem que lembrar da importância do psiquiatra durante o tratamento com a terapia, quando necessário o uso do antidepressivo ou ansiolítico, para o controle das quantidades com a evolução do estado psíquico. Lembrar também que devemos ter consciência que são medicamentos muito fortes, para usar de forma como automedicação, pois pode causar efeitos contrários. Às vezes a ansiedade é normal, né? Porque a gente vai estar lá, vamos apresentar um trabalho, vamos fazer uma entrevista de emprego. É normal a gente ter uma pequena ansiedade. Traz uma adrenalina pra gente talvez se sair melhor. Às vezes a gente vai estar ali na normal, a gente vai pensar que tá tudo certo, né? Mas não vai ter aquela emoção, né? Talvez a gente não vai passar aquilo que a gente queria passar. Então a ansiedade às vezes ela é boa, mas quando a ansiedade é muito frequente, né? Então é importante a gente buscar um profissional em vez de a gente tomar um medicamento, um ansiolítico, ou um antidepressivo, ou um remédio para dormir, porque são remédios extremamente fortes, né? Pode trazer um efeito contrário no nosso corpo, o nosso corpo pode não aceitar. E antes ainda de a gente procurar um psiquiatra, tem que ver a possibilidade, um psicólogo, né? Porque através do tratamento, através das terapias, se for necessário, o psicólogo vai encaminhar para tomar as medicações. Então a gente tem que ter consciência disso, certo? Então, como a Carol ela ressaltou, né, é muito importante a gente procurar um médico e não tomar qualquer remédio, né, por conta própria. Mas o que as pessoas elas costumam fazer ao sentir uma dor, né, ou um mal-estar no corpo? Então, as pessoas geralmente, mesmo sem essa prescrição médica, né, elas não pensam então duas vezes antes de ir a uma farmácia e comprar um medicamento na tentativa de aliviar aquele desconforto que ela está sentindo naquele momento. E apesar então dessa prática ela ser muito comum, a automedicação ela é muito perigosa e ela oferece inúmeros problemas e riscos à nossa saúde. Além do risco de morte, uma pessoa que insiste em tomar um remédio por conta própria, né, ela fica muitas vezes suscetível a várias complicações, como, por exemplo, ela pode ter uma reação alérgica, uma intoxicação e até mesmo uma dependência, que ela sempre está tomando aquele remédio. E a automedicação, né, dependendo do caso, ela pode até agravar aí um quadro de saúde. Por quê? Porque esse uso irracional desses medicamentos eles podem ocasionar um agravamento da doença. Uma vez que a pessoa vai lá e toma qualquer fármaco, né, ele pode fazer com que os sintomas que a pessoa está sentindo naquele momento desapareça. E com isso a pessoa ela não vai procurar uma ajuda médica, né? Ela não vai querer saber realmente o que ela tem. Então isso também pode agravar aquele problema de saúde que a pessoa tem. E embora, diante desses perigos aí evidentes, a grande parte da população, ela insiste em se automedicar. E hoje, então, com a internet, com esse acesso mais fácil, né, as pessoas, muitas vezes, elas também buscam esses sintomas na internet. E até devido à nossa correria do nosso dia a dia, da nossa rotina, né, dos nossos dias serem mais corridos, mais turbulentos. Então, devido a tudo isso, as pessoas elas se habituaram, vamos dizer assim, a pesquisar online e tentar resolver o problema dela ali no momento imediato, sem pensar muitas vezes nas consequências e nos riscos que isso está trazendo para a sua saúde, né? E os remédios que mais são utilizados, então, aí no cotidiano, né, das pessoas, são o anti-inflamatório, o analgésico, né, além dos anti-inflamatórios, então, os analgésicos, os antibióticos
e os relaxantes musculares, que estão então na lista aí de medicamentos mais utilizados por quem se automedica. E muitas vezes as pessoas, elas tomam um fármaco, mas elas nem sabem qual que é o procedimento correto. Se caso eu tomar um fármaco e eu vir a passar mal, o que eu faço? Então, é indicado, né? O indicado é não tomar medicamento sem a prescrição médica. Mas se a pessoa, ela ingeriu um fármaco, ela fez o uso sem a prescrição médica e passou mal, né? Então, o procedimento correto é procurar uma unidade de saúde mais próxima aí da sua casa, né? E, se possível, então, sempre levar junto o frasco ou a caixinha, enfim, do remédio que ela tomou. Por quê? Porque isso vai facilitar aí muito a vida do profissional que vai fazer aquele atendimento à pessoa, né? Que vai ser mais rápido o atendimento, ela vai saber o que a pessoa ingeriu, né? E os antibióticos, eles também merecem um destaque, né? Porque as farmácias, elas não podem vender um antibiótico sem uma prescrição médica. Por quê? Porque o uso abusivo, né, dos antibióticos, ele traz aí muitos malefícios para a nossa saúde, podendo comprometer a eficácia do tratamento, né? Porque aumenta também a resistência aí de micro-organismos. E além, né, da automedicação, a gente também tem aí o problema que as pessoas muitas vezes elas misturam medicamentos. E isso também pode gerar aí um problema que a gente chama de interação medicamentosa, né? Ou seja, ela ingere aí, ela mistura, né, medicamentos, e isso, né, vai ocorrer lá no nosso organismo, né? Uma competição entre esses medicamentos, né? De forma que ele vai, vamos dizer assim, impedir a ação do outro. Isso pode causar tanto um atraso, né, na melhora do paciente ou uma piora no quadro clínico daquela pessoa que misturou os medicamentos. Então, ingerir vários medicamentos também ao mesmo tempo, ele é muito perigoso e pode levar até mesmo à morte em alguns casos, né? E ingerir também em doses excessivas, né, o medicamento, ele também é muito perigoso, porque ele pode levar a uma intoxicação e também a pessoa corre, né, um risco aí de morte. Tomar o remédio por conta própria, né, é um hábito aí que traz muitos riscos à saúde. Então, a gente conseguiu observar aí que a medicalização da vida, ela pode ser muito boa e muito importante, como ela pode ser muito ruim e prejudicial. Então, é muito importante a gente conseguir observar aí o que é a oscilação da vida, né? Uma oscilação, por exemplo, uma dor de cabeça ou algo que traz para a tua vida aí algo que no dia ali foi ruim, às vezes por um estresse de algo que aconteceu no teu dia, e algo patológico, aquela coisa que é todo dia, aquilo não é mais uma oscilação, uma dor de cabeça num dia só, uma dor de cabeça junto de uma ansiedade e outras coisas subjacentes. Então, eu vou trazer um pouco aqui de um livro que eu li, que é o livro Sapiens. Esse livro ele fala aí da evolução da sociedade, né? Mais voltada, assim, essa parte que eu vou falar é sobre a ansiedade mesmo, e como essa evolução, juntamente da tecnologia, foi trazendo aí esse aumento da ansiedade nessa questão histórica. Se a gente parar para observar, um exemplo que ele usa que é muito bom lá, que eu vou falar aqui, é o exemplo da comunicação à distância, por exemplo. Hoje em dia a gente sabe que a gente tem internet, né? E isso torna a comunicação muito fácil, torna tudo rápido, num piscar de olhos, uma coisa muito rápida, tomando uma mensagem para uma pessoa do outro lado do planeta, por exemplo. Mas nem sempre foi assim. Por exemplo, antigamente, quando não existia internet, a comunicação à distância geralmente, antes mesmo do telefone, né, era por carta. Então, você tinha que falar com a pessoa uma distância muito grande, você tinha que mandar uma carta para ela e a partir dessa carta, aí você ia conseguir ter uma resposta e isso tudo tinha um processo mais demorado. Então, esse processo não trazia essa espera tão grande por algo assim que precisa para agora, para ontem, por exemplo. Então, esse processo histórico, juntamente da tecnologia aí, a gente consegue observar que trouxe essa ansiedade para a gente voltada. Então, tudo isso começa nesse mundo atual nosso que é imediatista, né? De querer o resultado para ontem, né? Isso e outras coisas fazem com que nós tenhamos uma preferência
por drogas que aceleram o nosso metabolismo. Por exemplo, se você está sentindo uma dor, se você está sentindo uma angústia ali por causa, por exemplo, de uma ansiedade, é óbvio que você vai querer parar de sentir aquilo no momento, naquela hora ali. Você não vai querer, por exemplo, se tratar e algo a longo prazo começar a melhorar isso naturalmente. Mas a ciência aí vem mostrando para a gente que a gente consegue mudar isso, não usar uma ferramenta, por exemplo, que é uma droga que altera o teu organismo, e sim usar outras formas. Por exemplo, a meditação é uma das formas de tu alterar, por exemplo, a ansiedade, até o autoconhecimento ali, de uma forma natural, né? A ciência consegue mostrar pra gente que a meditação, ela faz liberar, ela faz acontecer sinapse em lugares, por exemplo, na amígdala, ali onde a gente sabe que mais ou menos apita o medo, e é onde a gente consegue ver ali o início da ansiedade, né? Começa a haver sinapse naquele lugar ali, e a partir disso começa a diminuir a ansiedade da pessoa. Psicoterapia, que é importante tanto para poder te autoconhecer e mudar algumas crenças, alguns sentidos que tu tem para tua vida, e conseguir modificar isso, e também juntamente modificar patologias que você tem, talvez. Ou até mesmo a gente pode observar aí, então, tu conversar com um familiar teu para descarregar mesmo aquela energia, aquela emoção que está contida contigo ali. São formas naturais que a gente conseguiu adquirir aí de acordo com o tempo, e que não traz nenhum benefício, nenhum malefício. Porque a gente pode observar que às vezes tu não sabendo usar a droga, não tendo um psiquiatra, não tendo uma orientação por trás disso, tu acaba que pode, em vez de melhorar aquele sintoma ali, tu pode piorar ele. Eu vou falar um pouquinho do geral que a gente acabou comentando ao longo do podcast. Eu vou começar falando de que a medicalização é algo que hoje em dia é muito comum, e é algo que quando a gente vai em uma consulta médica, a gente acaba saindo com uma receita para tomar um medicamento. E isso ocorre por quê? Porque a gente às vezes expressa pro médico que a gente está sentindo alguma dor, alguma coisa, e ele vai tentar aliviar essa dor, esse sentimento que está ocorrendo conosco. A gente tenta aliviar sintomas como tristeza, o nosso sobrepeso, insônia, às vezes dificuldade de aprendizado. A gente tenta sempre neutralizar esses sentimentos, essas coisas que ocorrem conosco. A gente vê isso como uma doença e a gente acaba tomando medicamentos, e a gente não se dá conta que a gente tomando esses medicamentos, eles podem não trazer benefícios, como já foi falado. Porque isso é apenas sentimentos comuns. A gente tenta diminuir esse mal-estar que está ocorrendo conosco, sem compreender as origens desse sofrimento, fazendo um tratamento, como o Bruno falou, uma meditação que vai nos ajudar a fazer isso. E normalmente fazendo isso, a gente já está tratando doenças que nós não temos, porque o medicamento ele é para a gente tratar algo que a gente tem, uma doença que a gente tem, realmente um TDAH, algo do gênero. Mas se a gente não tem isso, a gente fica tratando, a gente vai acabar tendo, como a Eloy acabou falando, e vai só piorar nosso diagnóstico. Tá. Falando um pouquinho disso, é óbvio, né, que existe casos de depressão, pânico, etc., que merecem um tratamento, mas nem todo sentimento, algo do gênero, precisa ser medicado. Falando um pouquinho sobre as crianças, a gente acaba percebendo que, além dos adultos estarem tomando muito medicamento, eles já querem tratar os seus próprios filhos, tratarem as próprias crianças. Porque se essas crianças e adolescentes não se encaixam num padrão de comportamento, ele merece ser diagnosticado. Porque ele vai fugir do padrão, a gente quer um padrão, ele tem que seguir as ordens, ele não pode se posicionar,
ele só tem que obedecer, é isso. Só que, às vezes a criança é apenas hiperativa, ela apenas tá se desenvolvendo, ela tem uma pequena dificuldade, ela não consegue prestar tanta atenção, ela tá pensando em outra coisa. Só que a gente medicando isso que ocorre com as crianças, que é muito normal, a gente vai fazer com que elas não tenham a capacidade de trabalhar isso nelas próprias. Elas vão acabar necessitando desse medicamento no futuro. E elas, para sair desse medicamento, vai ser bem complicado. Falando um pouco sobre esse geral, a gente não pode deixar de falar sobre as indústrias, porque os diagnósticos ultimamente só têm aumentado. E por que isso ocorre? Porque a indústria farmacêutica lucra muito com isso. E a indústria farmacêutica ela acaba investindo na promoção dessas doenças. Ou seja, elas acabam pegando alguém muito famoso, um jogador de futebol, por exemplo, e ele vai tomar uma medicação para lhe deixar melhor, para lhe deixar mais animado, mais forte para jogar futebol, mais agressivo, muito melhor. E eles passam isso numa TV, numa propaganda, qualquer lugar. E a gente vai acabar vendo aquilo, a gente vai pegar como verdade e a gente vai começar a se medicar com aquilo. Mas a gente não tem que acreditar cegamente nessas propagandas, porque os medicamentos são muito bons sim, só que para problemas que a gente tem, a gente não precisa medicar problemas que a gente não possui e para nos melhorar, porque a gente não é máquinas, né? Mas, vamos falar um pouquinho das importâncias, porque... Ô Gui, Oi? um exemplo dessa parte da publicidade do medicamento, né? Tem aquele exemplo que foi passado até em aula, né? Que antigamente os medicamentos fortes eram como o propaganda, tipo assim, tipo alguma coisa que a gente vê no dia a dia, alguma roupa, era como se fosse isso, sabe? Toma esse medicamento que você vai melhorar nisso. As pessoas acreditavam, sabe? Tipo assim, elas iam lá e tomavam, mesmo sem precisar. É isso que a publicidade faz, né? Sim. Então, de certa forma, é bem perigoso, né? Sim, essa publicidade acaba nos influenciando muito e a gente acaba tomando medicamentos para qualquer coisa, na verdade, pegando qualquer coisa que a gente não precisa, achando que a gente necessita daquilo. Falar um pouquinho da importância, porque, claro, tem todos esses problemas na medicalização, mas os medicamentos eles são sim importantes, mas para problemas que a gente realmente tem. Porque para quem tem um problema de déficit de atenção, realmente, para quem tem uma bipolaridade, uma depressão, esse medicamento ela vai trazer uma qualidade de vida para a pessoa muito essencial para ela poder fazer o tratamento com psicólogo e psiquiatra. Mas isso deve ser o quê? Deve ser prescrito de uma forma responsável e ele é apenas um aliado para ajudar nesse sofrimento e não algo que essa pessoa vai precisar pro resto da vida. Então é isso. Esse foi nosso podcast sobre medicalização da vida. Eu espero que vocês tenham aprendido algo ou agregado algo no conhecimento de vocês. E enquanto finalizo, eu vou deixar um pouco dos né que foram cortados na edição. Até uma próxima. Falou. Né? Né. Né.